Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa reunião de quinta-feira. Pedimos a todos que coloquem o celular no silencioso, para que a gente possa estar se concentrando, no estudo dessa quinta-feira. Do livro Vida Feliz, de Paulo Franco, com de Joana de Ângeles, lição 131. Ante as dificuldades do caminho e as muitas provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguar a resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Vamos então fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de mais um dia, de podermos recomeçar, de podermos fazer novas escolhas. Pedimos também amparo para que sejamos intuídos, estejamos em sintonia com a espiritualidade superior, para que as nossas escolhas possam ser as melhores possíveis, para que as nossas escolhas venham a acalentar o nosso coração, confortar na certeza de que estamos seguindo no caminho do bem, no caminho conforme os ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. Pedimos também, Senhor, que todos os fluidos aqui gerados possam ser enviados àqueles irmãos que nesse momento estão necessitados, sejam em seus lares, sejam em hospitais, que eles possam se sentir acolhidos pelo Teu amor. Esteja conosco, que assim seja. Antes de iniciarmos o estudo, faremos uns breves avisos. O título do capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas. Os itens trabalhados serão do 1 ao 4. O tema: conhece-se a árvore pelo fruto, e lição dos profetas. Bom dia a todos, muita paz, Papai do Céu nos ilumine e me inspire com boas palavras, de modo a eu não adulterar essa doutrina espírita tão maravilhosa. Como a Cristiana falou, nós vamos estudar o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, para iniciar esse capítulo, ele se utilizou de 3 evangelistas. Eu anotei aqui que minha memória não é muito boa. Lucas, Mateus e Marcos. Então, a gente começa aqui no item 1, em que Kardec organizou dessa forma, com o subtítulo: Conhece-se a árvore pelo fruto. E no primeiro item ele coloca assim, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, a gente já percebe aqui, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 45. E no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 7, versículo 15 a 20, a mensagem é parecida.
Ele diz assim, está no item 2: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Como eu disse, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 20. E aí a gente fica se questionando, né? Jesus sendo uma pessoa tão bondosa, um espírito tão caritativo, realizou tantas curas, orientou as pessoas. Como é que palavras tão rudes, né, podem ter saído da boca de Jesus? A gente fica nessa confusão porque a gente analisa muito pela forma, né, pela letra, e a gente não busca o sentido das palavras. E várias pessoas, depois de Kardec, que veio nos orientar, que veio nos auxiliar na profundeza, né, desses ensinos, vem em nosso auxílio trazendo assim, algumas elucidações. E a gente está desacostumando aos pouquinhos, né, a ler pelo sentido da letra. Então a gente hoje vai analisar algumas coisas aqui, ó, e temos algumas perguntinhas, né? Qual o entendimento moral que nos revela a expressão conhece-se a árvore pelo fruto? Então a gente vai ver, né? Que árvore é essa? Que fruto é esse ao qual Jesus se referia? Outra perguntinha para a gente refletir. Que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? Será que literalmente pega a árvore e joga no fogo? Quem são essas árvores? Né? Quem são esses falsos profetas? Então a gente vai analisando com o tempo, né, conforme a gente vai estudando e ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que essas árvores simbolicamente somos nós, né? Nós que pensamos, nós que refletimos, nós que falamos, nós que fazemos escolhas, nós que agimos. E nem sempre as nossas atitudes e os nossos pensamentos são pensamentos bondosos, são pensamentos cristãos. Por isso, muitos de nós estamos aqui na Casa Espírita, para a gente trabalhar isso, né? Para a gente ir cada vez mais se melhorando. Mas ao longo da nossa história, a gente teve contato, né? A gente teve conhecimento também de atitudes não muito boas, de atitudes até cruéis. Então, Jesus procurava, nessa simbologia, mostrar para os judeus, né, para aqueles cristãos primitivos e hoje para nós, que o que será lançado ao fogo são essas ideias preconcebidas que a gente traz, errôneas, né? A gente, às vezes, lança uma falsa ideia afirmando que é verdadeira, né? E com o tempo, com o avançar da ciência, a gente vai vendo que aquela ideia vai ficando para trás. Uns agem por ingenuidade, outros por maldade mesmo, com má intenção de direcionar as pessoas para um caminho errado. Esses são os falsos profetas. Mas no avançar aqui do diálogo, né, da leitura, a gente vai ver quem está de má intenção e quem errou por ingenuidade mesmo. Então, a gente, seguindo aqui, nesse trechinho que a gente leu, que foi o item 1 e o item 2, né? Depois eu passo para o item 3. Com relação a esses dois evangelistas, esses dois trechinhos do Evangelho, eu me socorri, né? Com o Chico Xavier, numa obra que muitos de nós conhecemos. É a Fonte Viva, tem uma coleção imensa, né? Tem um Pão Nosso, tem Vinha de Luz. E eu peguei o Fonte Viva lá no capítulo 7, em que Emmanuel, né, a psicografia de Francisco Cândido Xavier,
e o Espírito Emmanuel vem elucidando para nós. E Chico Xavier colocou esse trechinho lá do Evangelho de Mateus, do capítulo 7. Por seus frutos os conhecereis. E Emmanuel vem discorrendo para nós características dessa árvore, desse conhecimento. Então ele diz, que a gente não vai conhecer, né? Os frutos não vai ser pelo tamanho, pela configuração, não vai ser pela ramagem dessa árvore, né? Não vai ser pela imponência das copas. Então ele vem falando, nem pelo tronco robusto. Ele vem discorrendo aqui várias características dessa árvore e desses frutos. Aí lá no finalzinho ele lança um ensinamento para nós, porque a gente aqui está analisando o outro, né? O outro está lançando fruto, que a gente vai conhecer, se for a árvore boa, lança fruto bom, está sempre olhando o outro. Quando a gente fala de falsos profetas, a gente está analisando que o outro é falso para conosco. Emmanuel nos traz uma nova visão para a gente olhar para nós, reconhecer as nossas atitudes. Ele diz assim, árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Então ele já vem falando para nós que são as nossas atitudes, a nossa disposição em servir, em auxiliar, em fazer, em se propor a uma ocupação útil, em se esforçar em um trabalho. Assim também nosso espírito em plena jornada. Aí ele bota reticências. Então assim, já deixa ali, ou seja, assim também nosso espírito. Então, o meu eu espiritual. Quem sou eu? Quais são minhas atitudes? Eu estou agindo também como um falso profeta? Eu estou levando a palavra do Cristo de forma vã? Eu estou adulterando essa palavra tão bendita que veio para edificar? Eu estou fazendo o oposto? E ele continua, ninguém que se consagre realmente à verdade, ou seja, aqueles que estão buscando a verdade do Cristo, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem. Então, a gente não vai conseguir edificar só pela aparência. Então, não adianta eu fazer carinha de boazinha, não adianta eu dar sorrisinho, aí chegar ali atrás, ninguém está vendo aqui, a Leila vai lá e trata mal uma pessoa que está auxiliando a Leila. Então, não vai ser pela aparência. Aí ele prossegue, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Do bem geral. Por quê? A gente não está 100% ou 24 horas por dia dentro da casa espírita, dentro do templo. A gente está falando aqui de casa espírita porque nós somos espíritas, mas existem as pessoas de outras incidências religiosas. A gente não está 100% dentro do templo. Então a gente, ora é mãe, ora é pai, ora é funcionário, ora é pedestre, ora é motorista. Então, no nosso convívio, nas nossas relações, a gente tem que estar atento, né, para as nossas escolhas e a nossa fala. Então, é aí que seremos observados, né? Aí ele continua e finaliza. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Aí ele fala, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós, porque ele fala não só por ele. Emmanuel representa a espiritualidade superior. Então, nós temos que ficar atentos também às nossas atitudes. Porque a gente aprende com a doutrina espírita que a gente não vai conseguir modificar a outra pessoa. Por mais que a gente se sinta atingido ou constrangido ou vilipendiado pela força do outro ou pelo comportamento de uma outra pessoa, das pessoas com as quais a gente convive,
A gente não vai conseguir mudar a pessoa com palavras ou insistindo naquele erro da pessoa, mas através das nossas atitudes, da nossa resignação, da nossa paciência, da nossa capacidade de pontuar sem agressividade. Então, por exemplo, se eu quero a mudança do comportamento de alguém, né, que convive comigo, eu não posso ficar o tempo todo ressaltando aquela coisa errada que eu julgo que a pessoa faz. Então, de vez em quando eu vou lá pontuo, mas eu mostro como eu me sinto em relação à atitude daquela pessoa. Então, por exemplo, as donas de casa, vou citar o exemplo das donas de casa, né? A gente vai lá, arruma a cozinha, deixa um brinco, nenhum copinho na pia, aí vem os nossos familiares, cada um que bebe uma água, deixa um copinho ali em cima. Então não adianta eu ficar gritando, olha esse copo em cima da pia e tal. Eu fico triste quando eu deixo um ambiente limpo e organizado para nós e vocês não valorizam isso. Então, aos poucos, eles vão percebendo como eu me sinto. Falei aquilo, deixo passar um pouquinho, depois eu pontuo novamente, vou pontuando, até que um dia isso vai ficar automático. As pessoas vão perceber como eu me sinto. Não vai ser com grito, né? E nem com desarmonia na família que a gente vai mudar esse comportamento. É fato que aquela pessoa que é esquecida e desorganizada, por mais que a gente fale, ela não vai mudar o comportamento dela, a não ser que ela queira. Então, a gente não vai se agastar por causa disso, a gente vai continuar seguindo Cristo e desejando bons fluidos para essa pessoa que faz algo que nos deixa muito entristecido. Seguindo aqui, né, a gente já viu nesses primeiros itens do Evangelho, e já viu a opinião de Emmanuel, a gente percebe que essa árvore que está simbolizada em nós somos essas árvores, né? Os frutos são as nossas atitudes. No próprio Evangelho a gente vai ver algumas questões sobre a inteligência, né? A questão intelectual. E muitos de nós veio com essa questão da intelectualidade muito bem trabalhada, ou seja, não foi um ganho, foi uma conquista desse espírito ao longo de suas existências. E a gente percebe que alguns desses espíritos, né, que já reencarnaram, estão utilizando essa parte intelectual, esse avanço intelectual para o erro, né? Então são esses que às vezes arrastam multidões, porque tem aquele poder de persuasão. Então cabe a nós, que está admirando a fala dessas pessoas que têm a intelectualidade bem elaborada, bem trabalhada, bem desenvolvida, avaliar se aquela atitude é de Deus ou não. A gente percebe também no Evangelho que essas pessoas que mascaram esses falsos profetas, eles não conseguem manter a máscara por muito tempo. E Kardec tem uma solução para nós. Ele vai falar, eu só não vou avançar muito para não avançar no estudo do coleguinha, que mais adiante vai vir outra pessoa falar. Mas Kardec nos diz que o Espiritismo nos facilita os meios de perceber se essa pessoa está nos ludibriando. Ele diz que apontando os caracteres, né? O caráter dessas pessoas, como é que elas agem. Assim, a gente percebe também que pessoas que manipulam, elas não gostam de se expor muito. Elas lançam uma ideia e quando são muito questionadas, quando elas sabem que vão escorregar, elas meio que fogem, elas vão saindo assim pela surdina. Então, é fato que elas não conseguirão manter essa farsa por muito tempo. Então, cabe a nós ficarmos atentos. Então, assim, nas palavras de Kardec, ele diz que o Espiritismo nos facilita os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Mas nós, né, ainda muito materializados, a gente valoriza aquelas pessoas que têm sucesso material, né? Aquele que tem o carro do ano, aquele que tem lancha, aquele que já conseguiu bastante haveres, né? E são essas pessoas que às vezes vão de roldão. E a gente não avalia o progresso moral dessas pessoas. É isso que Kardec está nos aconselhando. O meio da gente perceber se aquela pessoa é de Deus ou não, é do Cristo ou não, é analisando as atitudes morais.
Porque a gente vê, Jesus veio aqui, Jesus não tinha teto, né? Jesus não tinha, ele falava que ele não tinha nem um local para ele repousar a cabeça dele, ele se hospedava na casa de Pedro. Não estou dizendo com isso para pregar a teoria da pobreza, que ninguém deve ter seu lar para se refugiar da chuva, do vento, nada disso. Mas a gente percebe que o nosso exemplo é o Cristo. Então, se ele veio trazendo o exemplo de simplicidade, por que a gente vai se apegar naquele que prega a ostentação, né? Então, se a gente quer os bens materiais, vamos trabalhar para ter conforto, mas que a gente nunca fique apegado ao excesso do supérfluo, quando a gente vê que irmãos nossos não têm nem o necessário. Então, por aí já é um meio, né, da gente perceber aquele que está tentando nos enganar. A gente segue agora para o item 3. No item 3, Kardec usou o evangelho de Mateus, Marcos, de Mateus no capítulo 14, né, e o de Marcos no capítulo 13. E diz assim, ó: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. A gente viu isso ao longo da história, né? Pessoas que vinham com algumas ideias. Isso foi muito próximo do ano 2000, naquela falsa ideia de que o mundo iria se acabar. Muitas pessoas concluíram, né, o suicídio coletivo, porque acreditavam nessas pessoas, nesses falsos profetas. Não tinham esse conhecimento espiritual de que a vida não termina com a cessação das forças orgânicas. A gente continua após essa vida física. Então, a gente roga para que esses irmãos já tenham encontrado, já tenham sido socorridos, encontrado um caminho de luz e percebido, né, a besteira que fizeram. Mas nós que estudamos a doutrina espírita temos que ficar muito atento com essa sedução. E eu fui no dicionário buscar. Sedução: capacidade ou processo de persuadir ou perverter. Outra: características que despertam simpatia, interesse. Então, quando a gente vê alguém que tem uma eloquência muito elaborada, a gente já presta atenção. Vamos ver o que essa companheira, esse companheiro tem a dizer. Mas a gente deve ficar atento, né? O que essas pessoas estão dizendo. E o evangelista continua aqui, ó: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. A caridade de muitos esfriará. Muitos de nós já não se sentiu desanimado quando a gente ajuda uma pessoa ou uma entidade, né, uma instituição, aí depois descobre que teve corrupção naquela instituição, a gente fala assim, não vou mais ajudar ninguém, só tem corrupto nesse lugar, né? E eu lembrei, eu estou usando aqui o livro Boa Nova, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas pelo espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X. E toda vez que eu me sinto entristecida, eu vou lá no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 8, em que ele conversa com Bartolomeu. Bartolomeu fica entristecido por outras questões, né? Não é questão da falta de caridade. Ele fica entristecido pelos familiares dele não entenderem ele, não o respeitarem, né? Então ele cita uma série de questões. E Jesus, conversando ali com as pessoas na casa de Pedro, aí percebe Bartolomeu meio recluso e vai conversar com Bartolomeu. E ele vai fazendo várias perguntas, mas Cristo, mas mestre, e por que disso, por que daquilo e tal? E em uma dessas perguntas, ele fala assim, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente, ou seja, a gente vai ter que ser forte sempre? A gente está vendo corrupção e vai ter que ser forte? A gente está vendo violência, guerra, a gente vai ter que ser forte? Então, assim, os questionamentos de Bartolomeu são os nossos questionamentos quando a gente assiste os noticiários, né? E Jesus responde para ele, a verdade não exige. A verdade não exige, né?
O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, por mais que as pessoas nos desanimem, o nosso exemplo é o Cristo. Por mais que a gente fique desanimado, entristecido, o nosso exemplo é o Cristo. Então, nesse trechinho aqui, quando o evangelista fala, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. A nossa não pode esfriar. A gente tem que lembrar os ensinamentos do Cristo, ver que Ele é a verdade, Ele é o caminho. O evangelista continua, mas aquele que perseverar até ao fim se salvará. A gente sabe que a doutrina espírita não prega aquela salvação de eu aceito Cristo e chega no plano espiritual a gente está modificado. A salvação que a doutrina espírita propõe é a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Então, todo dia ali, um pouquinho de cada vez, gradativamente, a gente vai aos pouquinhos mudando os nossos hábitos ruins e exacerbando as nossas boas qualidades, que todos nós temos qualidade, a gente não tem só vícios, a gente tem qualidade. Então a gente vai aumentar, potencializar as nossas qualidades e abafar e expurgar os nossos vícios, trabalhando isso a cada dia. Não adianta a gente varrer para debaixo do tapete, que a gente não vai conseguir essa finalidade, que é se melhorar, né? Voltando aqui ao evangelista, né? Ele continua: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. A gente percebe que um dos discípulos de Jesus foi seduzido, né? Foi Judas. Ele acreditava no reino de Deus urgente. Então, na ilusão dele, na ingenuidade dele, Jesus preso, todas aquelas pessoas que acompanhavam Jesus ia se levantar, ia ter aquele levante, aquele protesto, e o governo de Roma ia cair e Jesus ia se exaltar. E Jesus não veio com violência. Então, Judas foi seduzido por essa falsa ideia. Graças ao bom Deus, a misericórdia divina, né? Ele foi resgatado no plano espiritual e está nos auxiliando também nessas questões de melhoramento. Aí, a gente vai para eu me socorri em duas obras. Essa obra aqui, Alvorada Cristã, ela é antiga, mas ela é bem atual. A publicação dela, se eu não me engano, foi de 46. Deixa eu ver aqui, 1948. Nós estamos em 2022. Olha como essa lição, a psicografia também de Chico Xavier, mas o espírito é Neio Lúcio. E Neio Lúcio, ele vem com algumas parábolas, umas historinhas. Muitas delas a gente até usa com as crianças. Tem a do carneirinho, aquele carneirinho revoltado. Tem a da ficha, né, a conta daquele espírito que não obedecia à mamãe, aí só vivia utilizando das coisas. Ele tem um sonho e vem contando para ele tudo que ele devia já ao plano espiritual. Mas aqui hoje nós vamos recorrer ao capítulo 43, que tem o título O Peru Pregador. Eu vou colocar aqui que eu vou precisar usar minhas mãos. Então, eu não vou ler tudo não, tá, gente? Mas algumas coisas têm que ser lidas, que eu não vou conseguir reproduzir com as minhas palavras. Um belo peru, após conviver largo tempo na intimidade de uma família, que dispunha de vastos conhecimentos evangélicos, aprendeu a transmitir os ensinamentos de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou nas letras sagradas que passou a propagá-las entre as outras aves. Então, o que está acontecendo aqui? Tinha uma família que tinha uma mini fazenda e essa família, ela fazia cultos evangélicos ao longo do ano. E esse período era um período natalício, um período de Natal. Então, o que acontece no Natal? As pessoas querem fazer a ceia. E aquele peru foi ao longo daquele ano ouvindo essas pregações.
começava o comentário das lições do Evangelho e o terreiro enchia-se logo. Por quê? O Peru ficou tão versado no Evangelho de Jesus que ele foi até os outros bichinhos pregar também o Evangelho. Então sempre tinha um animalzinho ou outro ali ouvindo. Até os pintinhos se aquietavam sobre as asas maternas a fim de ouvir esse Peru. O Peru, muito confiante, assegurava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que viera iluminar o caminho de todos e que, por base de sua doutrina, colocara o amor das criaturas umas para com as outras, garantindo a fórmula de verdadeira felicidade na terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar aos inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. As aves passaram a venerar o Evangelho. Todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram aos lagos, galinheiros, currais, e depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, pegaram os frangos, pegaram os perus, pegaram os peixes, e a gente já sabe o que acontece, né, para deixar a nossa mesa farta de alimento. Houve muitos gritos e lamentações. Até mesmo a esposa do peru pregador foi também morta. Quando o silêncio se fez no terreiro, ao cair da noite, havia em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia de coração. As aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaram-no de perguntas dolorosas. São as nossas perguntas quando a gente vê algum fato muito relevante, de muita violência na nossa sociedade. Só que o Peru falou assim, hoje não, amanhã eu converso com vocês. Porque ele também estava entristecido, afinal, a esposa dele também fora morta, né? Aí, na manhã imediata, ante o sol rutilante do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte no madeiro a ter de justiçar. Não foi assim que Jesus fez? Jesus poderia ter convocado os espíritos superiores ali naquele momento e não ir à cruz. Mas ele sabia que se ele fizesse isso, ele não estaria dando um bom ensinamento. Jesus, espírito puro, jamais iria derrogar as leis de Deus, né? E é isso que o Peru está falando aqui para os animaizinhos. Lembrem-se que é uma fábula. Aí falou também que deviam todos eles continuar amando o Senhor e servindo-o. E também acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou, por fim, que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 do apóstolo Mateus, que esclarece, foi o capítulo que a gente estudou hoje. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Verificou-se então imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitará a morte de sacrifício igual a delas. Então, eles tiveram o reconforto. Tudo que acontece na nossa vida, né, no nosso momento agora da atualidade, a nossa sociedade, não é porque Deus quer assim. É porque nós ainda não alcançamos esse progresso moral, né? Essa ascensão, e a gente às vezes comete alguns atos insanos. Cabe a nós seguir o nosso modelo, que é o Cristo. E para finalizar, no item 4, né, Kardec nos diz sobre a missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Entretanto, aí eu estou dando um pulo aqui, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta.
E na realidade, o profeta é aquele que tem que encaminhar, ele não precisa ser visionário. Pode acontecer dele ter uma dupla vista, né? Dele ter por intuição alguma visão que esclareça a população, mas sempre para edificar, que a gente sempre avalie o lado moral dessas pessoas. E para finalizar, agora finalizando mesmo, nesse mesmo livro aqui, no capítulo 9, que fala sobre o perdão, eu separei um trechinho aqui, deixa eu ver aqui, o perdão. Acaso poderemos colher uva nos espinheiros? É Jesus perguntando a Pedro e a Filipe, porque Jesus foi a Jerusalém para pregar o evangelho, para ensinar, e lá as pessoas o trataram com muita maldade. E Jesus não respondeu. E os discípulos ficaram indignados, né? Não, o Cristo veio salvar. No final, eles acharam que estavam fazendo bem a Jesus. Olha só, mestre, a gente sabe que o Senhor, como não poderia responder, mas nós respondemos pelo Senhor, tá? Aí Jesus só analisou, né, com aquela bondade e falou para eles, né? Aí ele faz essa pergunta: poderemos colher uva nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Então que a gente fique com essa mensagem de nós não sermos falsos profetas, falando o que Jesus não falou, que às vezes a gente não arroba de evangelizar alguém ou de mudar o comportamento dos nossos filhos, né? Aí fala, papai do céu vai castigar, né? Essas falas que as mães têm para poder subjugar os filhos, e não é dessa forma. Agora a gente já aprendeu diferente. O Espiritismo já nos trouxe uma nova mensagem de esclarecimento, derrubou o véu, né? Tirou o véu da nossa fronte, né? Então que a gente fique com essa mensagem do Cristo de perdão, de bondade, de caridade, de trabalho árduo com esperança, com amor, fortaleza e, acima de tudo, alegria cristã. Porque Jesus nos prometeu alegria, está lá nas bem-aventuranças, mas a gente precisa se esforçar. Então nem sempre a gente vai ter uma vida, um sol assim brilhante como está hoje, né? Às vezes virão tempestades nas nossas vidas, mas que a gente se apegue no Cristo e a gente continue a nossa jornada. Então, muito obrigada pela oportunidade. A gente finaliza aqui o nosso momento de estudo. Agradecemos a Leila pelas reflexões do Evangelho de hoje. Como diz a segurança, nós não estamos tendo passo individual, o passo está sendo aplicado de forma coletiva, então pedimos a todos que se mantenham sentados, que ele vai ser aplicado no momento da prece. Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, pedindo, Senhor, nesse momento, que seja derramado sobre cada irmão a vossa luz, o seu amor, o bálsamo que cada um necessita, Senhor, para o refazimento do seu corpo material e espiritual. Que eles possam sentir nesse momento a presença desses bons amigos, derramando esses fluidos de amor. E agradecemos também, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos nessa manhã de estarmos aqui reunidos, estudando um pouco mais do Evangelho, aprendendo um pouco mais desses ensinamentos que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Que possamos, ao retornar aos nossos lares, levar essa paz que aqui reina, distribuindo aos nossos irmãos a luz do conhecimento. Ampare, Senhor, a todos nós, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz.
Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.